Secretário, o preço do petróleo estava lá embaixo, crise em Macaé, desemprego. Hoje o petróleo volta acima de 70 dólares no Brasil. O que representa essa recuperação no valor do petróleo? Bom, Raul, antes de mais nada, a melhoria do preço do barril significa a retomada de investimento, significa que vale a pena voltar a investir no petróleo no Brasil. A gente tem em Macaé hoje uma falta, um gap de postos de trabalho que foram perdidos nos últimos 3 anos por conta da crise. E isso, a melhoria do cenário, a melhoria da condição no mercado do petróleo, nos traz a expectativa da retomada. A gente já sente de forma um tanto sensível, mas já consegue perceber na empregabilidade o início da retomada. Não tem dúvida que a retomada do petróleo, Raul, vai passar por Macaé. Primeiro porque a gente tem um parque operacional, industrial, instalado com capacidade ociosa. Não à toa a Bacia de Campos já tem mais de 500 poços perfurados aí ao longo dos últimos 35, 40 anos, e essa expertise toda está aqui. Quer dizer, a cadeia de fornecimento toda está aqui, e a retomada das contratações que a Petrobras e as internacionais precisam fazer vai passar por esse endereço, por essa cidade. Existem hoje 3 cenários que são concomitantes e que nos trazem uma perspectiva de melhoria. O primeiro deles, a retomada da sequência de calendários, de uma regularidade nos calendários no pós-sal, na nossa área, Bacia de Campos. A gente teve a 14ª rodada do pós-sal com sucesso na Bacia de Campos, total 3,8 bilhões de investimento garantido, na compra de bônus. A gente teve a 15ª rodada, isso no ano passado, a 15ª rodada desse ano, com mais 7,5 bilhões de investimento garantido, e a gente percebe aí o reaquecimento do mercado, a retomada da confiança do investidor internacional nesse cenário. De quem que a gente está falando? A gente está falando de British Petroleum, a gente está falando de Repsol, Sinopec, a gente está falando de Statoil, a gente está falando de Shell, a gente está falando de Chevron, que arrematou, a gente está falando da própria Petrobras, que é parceira com a gigantesca ExxonMobil, a gente está falando de QPI do Qatar, a gente está falando de CNOOC da China, ou seja, são os players, os grandes players do petróleo, as grandes multinacionais voltando seus interesses para cá. Na 2ª e 3ª rodada do pré-sal, e aí um segundo cenário, a gente teve de novo Alto de Cabo Frio, Central e Oeste muito bem arrematados. Então aqui na frente de Cabo Frio, na frente um pouco de Búzios, próximo dessa região. Macaé está no cenário, Macaé continua sendo nevrálgica para essa operação como um todo. Está marcada a 4ª rodada do pré-sal para esse ano logo mais. Tem outros campos que nos interessam, nos margeando, em frente dessa região norte fluminense, e estão sendo muito bem cotados para, de novo, a gente poder perceber ou poder sentir a importância desse setor norte fluminense para o petróleo do Brasil. Bom, para além de tudo isso, e aí é o terceiro cenário, é esse retomada dos investimentos em campos maduros. 2 modelos. Primeiro, o desinvestimento da Petrobras, significa vender ativo. Já tem feito isso buscando parceria com Statoil, sobretudo, Shell e Repsol, que são grandes parceiros aqui em Pão de Açúcar por conta do gás, Peregrino por conta da exploração de petróleo, principalmente com o Statoil, que tem em Peregrino o maior ativo dela fora da Noruega. Bom, junto nesse mesmo cenário tem a retomada e a reativação dos ativos da própria empresa nos campos maduros. Uma coisa é vender, outra coisa é você voltar a explorar o seu ativo. Por que isso passou a ser interessante? Primeiro, mais uma vez, pela pacificação de uma legislação que era necessária, ou seja, pela desoneração do investimento e pela desoneração da produção. Isso caiu de forma grosseira, de forma simples, assim, para falar, e de forma resumida, melhor dizendo, caiu de 10% para 5% a necessidade do repasse dos royalties, da participação governamental, ou seja, a empresa precisa pagar antes 10%, agora 5%, em tudo aquilo que for incremental nessa produção. O que estava sendo produzido, continua pagando 10%. Tudo aquilo que se garantir de acréscimo a partir de investimento, você paga 5%. Então, na verdade, como bem coloca o prefeito Aloysio, são 5 que são 15. Porque você tem uma continuidade da queda da produção, da taxa de retorno de cada campo na
nos campos maduros, isso é natural da operação do petróleo, isso é cíclico da operação do petróleo, e isso, nesse aspecto, é irreversível. A menos que você tenha uma retomada de investimento, aí com nova tecnologia, com outra capacidade produtiva, enxugando custos, enxugando o modelo operacional, e isso já é feito mundo afora. Reativação desses ativos através de parcerias em campos maduros foi feito no Mar do Norte, foi feito na Colômbia, foi feito no México, Equador, com sucesso. Passando as estatais para essas empresas de operação, esses ativos e a responsabilidade do investimento. E aí você tem aumento da produção a partir do interesse do investimento destes players. Você desonera a sua produção, você garante emprego, garante receita, garante produção. Garantindo produção, você garante royalty. Ou seja, de novo, para voltar para a sua pergunta inicial, os $70, a expectativa que a gente tem para 2018 e 2019 do preço do barril, acima daquilo que se imaginou em 2014, se pensava que o barril não fosse chegar a 65 de novo. Já passou 70, já bateu 70. O governo nacional já garantiu a continuidade de leilão, ou seja, está tudo caminhando bem para a gente ter 18, 19, 20, uma melhoria no cenário do petróleo. Quantos empregos Macaé perdeu com a crise e quantos ela pode retomar? Perdeu 40 mil empregos, 40 mil postos de trabalho. Pode retomar todos esses. Por que eu digo isso? Hoje a gente tem em Macaé um exército de mão de obra qualificada, que o funcionário do petróleo, o trabalhador do petróleo, que por conta da falta de contrato acabou perdendo sua vaga. Eu não tenho dúvida que a experiência que ele tem em currículo, que a experiência que ele adquiriu ao longo de 40 anos trabalhando em plataformas, em FPSOs, enfim, na operação do petróleo como um todo, seja no segmento do petróleo, da operação que tenha sido, garante a ele a capacidade de ter um diferencial competitivo para a retomada desses empregos. Esse vai ser o primeiro a ser empregado de novo. Ok. Obrigado pelas informações. Por favor, à disposição.